Olá, muito boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Sem Censura, direto de Brasília. Eu começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada, que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Hoje teremos 3 blocos, uma convidada especial, 2 debatedores e claro que eu conto sempre com a sua participação nas nossas redes sociais para dar aquele dinamismo no nosso bate-papo. Você pode assistir os programas anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então pode assistir de novo e pode compartilhar. Hoje, para participar do programa, receberemos o Rafael Wallendorf, repórter do Valor Econômico, e o Giovanni Ferreira, diretor de jornalismo do Canal Rural. Muito obrigada pela presença de vocês dois. E vamos agora conhecer a nossa convidada. Tereza Cristina Correia da Costa Dias nasceu em 6 de julho de 1954, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. É casada, mãe de 2 filhos e tem 2 netos. Formou-se em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Trabalhou em propriedades rurais até ser convidada para cargos de direção de empresas multinacionais em São Paulo, onde conheceu melhor a raça Brangus, que acabou levando para desenvolver na região centro-oeste. De volta ao estado, no fim da década de 1990, foi convidada para ocupar a 2ª Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Em 2006, assumiu o cargo de superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E no final desse mesmo ano, foi convidada para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, onde ficou por 7 anos. Em 2014, foi eleita deputada federal representando o setor produtivo. Foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, maior grupo suprapartidário em defesa do agronegócio do Congresso Nacional. Como membro titular, atuou em importantes comissões na Casa, como a de Finanças e Tributação, Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em 2018, a deputada federal Tereza Cristina foi reeleita para mais uma legislatura na Câmara dos Deputados. No início de 2019, assumiu o comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Muito boa noite, ministra. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Marina. O prazer é todo meu. Bom, ministra, os países do leste europeu são as principais fontes de importação de fertilizantes usados na agricultura brasileira. Portanto, é natural que a guerra na Ucrânia gere preocupação para quem cultiva por aqui. Gera preocupação por todos os sentidos, mas vamos falar aqui do cultivo, né? E um agravante é que 90% do potássio, que é o 2º nutriente mais requerido pelas plantas pelo seu impacto direto na produtividade e na qualidade das culturas, é importado. Bom, mas tendo isso em mente, a senhora passou essa semana respondendo a jornalistas para falar do estoque. Temos estoque, temos estoque, temos estoque. Aí a senhora já respondeu 200 vezes que tem estoque. Calma, tem estoque até mais ou menos outubro, pelo que eu entendi. Mas a minha pergunta é no outro sentido. Por que no tamanho que o Brasil tem, nós não temos potássio, não temos como ter produção aqui para que possamos ser autossuficientes? Nós temos algumas minas, né, de potássio, jazidas, na verdade, de potássio, que precisam ser exploradas. Nós temos hoje o Sergipe, com uma exploração de uma mina pequena, né, para a nossa produção. Nós temos uma outra mina no mesmo estado do Sergipe, mas nós temos uma grande jazida na região de Altazes, no Amazonas. Essa é uma mina que realmente pode trazer uma tranquilidade para o Brasil a hora que ela começar a ser explorada. Hoje existe já um direito minerário que uma empresa para explorar, ela está em fase de licenciamento ambiental, enfim, é uma série de licenças. A burocracia brasileira, porque nós temos aí um código minerário e ambiental muito rígidos, faz com que isso demore um pouco mais, né, para acontecer. Eu acho que às vezes numa crise, você vê os problemas afloram e a gente vê a necessidade que um país como o nosso, com uma agricultura
tão potente, uma potência do agro, nós temos que ter pelo menos um limite maior, né, de produção própria, para que a gente não tenha essa dependência extrema de outros países. No caso agora, nós estamos tendo aí um problema, né, que pode vir, por enquanto nós estamos trabalhando sob hipótese, né? Nós temos a Bielorrússia com problema e nós temos agora a Rússia com problemas. Então, nós podemos ter problemas de abastecimento, principalmente de potássio e nitrogênio no Brasil, nitrogenados. Então, o Brasil, quando eu cheguei no Ministério da Agricultura, eu logo, vendo esse problema, nós começamos a trabalhar um Plano Nacional de Fertilizantes, que está pronto, depois de um ano e pouco de muitas consultas, e enfim, para ver o que é que nós podíamos fazer para que o Brasil fosse, não autossuficiente, nunca vai ser. Os Estados Unidos têm 80% de produção própria e 20% de importados, a China também mais ou menos nesse patamar, e o Brasil, como essa potência do agro que tem que chegar nesses patamares, né, de mais autossuficiência. Não tendo os fertilizantes, o que acontece com a nossa agricultura? É muito complicado. O Brasil é o maior produtor de grãos em terras pouco férteis. Os solos brasileiros são do cerrado, eles são solos mais pobres do que se tem nos Estados Unidos, na Europa. A Ucrânia é um solo fertilíssimo, dos mais férteis do mundo. E o Brasil, nós temos aqui a competência de fazer essa grande agricultura em solos pobres, mas aí nós precisamos muito dos fertilizantes para poder ter essa produtividade que nós temos hoje com a agricultura tropical que nós desenvolvemos com tecnologia e ciência ao longo desses últimos 50 anos. Como sempre, aqui no Sem Censura, a gente mostra para todo mundo de casa como está a vacinação no país. Então, vamos aqui para o nosso telão para acompanhar o vacinômetro, 380 milhões de doses aplicadas, 170 milhões de primeiras doses e 146 milhões de segundas doses. Ministra, a vacinação contra a Covid-19 segue avançando. Durante todo esse período de pandemia, o Ministério da Agricultura tem trabalhado, né, para garantir o abastecimento em todo o país. De que forma a sua pasta atuou para conscientizar a importância da vacina contra a Covid? Olha, nós tivemos acho que o primeiro segmento, nós não podíamos parar, a agricultura não para. A gente tem uma janela de plantio, tanto na primeira quanto na segunda safra, que não pode ultrapassar. Se você não plantar naquele período, você perde. Então, com a pandemia, no primeiro momento, fecha, o agro não parou. Mas foi muito importante vários cuidados, né? E também nós tivemos que fazer um decreto para dizer que o agro era uma necessidade, nós tínhamos que dar continuidade porque nós tínhamos que produzir naquele período. Então, nós tivemos problemas com os frigoríficos, porque é muita gente trabalhando no mesmo recinto. Então, quando a vacina chegou, ela foi importantíssima para diminuir os casos, também lavar as mãos, usar máscara naquele momento, o distanciamento, os ônibus que levavam esses funcionários, enfim, nós tivemos que ter uma série de medidas até para o nosso fornecedor lá de fora que cobrava, porque, olha, será que não tem problema do Covid nas embalagens? Então, os frigoríficos tiveram que fazer um protocolo de sanidade contra o Covid, não só para os seus funcionários, mas também para as cargas e para os containers que eram mandados para muitos países do mundo. O Brasil é um grande exportador, mais de 160 países nós exportamos aí ao redor do mundo. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de 1 minuto para a nossa convidada. E eu peço então que Rafael Wallendorf faça a sua primeira pergunta para a ministra Tereza Cristina. Boa noite. Boa noite, ministra. Boa noite, Marina. Ministra, a senhora comentou sobre esse plano que vai ser divulgado até o fim do mês, né, antes da senhora sair do Ministério. Ele está em elaboração já há um ano. Aí. Eu queria que a senhora pudesse citar alguns pontos que serão mexidos, então, para, de fato, incentivar a produção de fertilizantes aqui no país. E eu pergunto, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele reclama das limitações ambientais, fala sobre a exploração mineral em terras indígenas, mesmo a gente sabendo que é um percentual pequeno de jazidas que estão lá dentro, né? Muitas estão ao redor, por exemplo, Altazes. A senhora defende isso? Acha que isso é necessário, mudança para permitir essa exploração em terras indígenas? E acha que a quanto a gente pode chegar de produção interna de adubo? Olha, esse plano, ele diz que nós podemos alcançar a autossuficiência em 30 anos. Né? Agora, é claro que
não depende só do governo. O governo está fazendo um plano que fez junto com 9 ministérios, mas também junto com a iniciativa privada. Nós precisamos de investidores que venham investir na exploração desse potássio ou na ureia, que aí é o gás, que é o elemento fundamental. E aí nós temos um problema que o gás no Brasil é caro ainda. Nós fizemos aí, o Congresso aprovou há pouco tempo o marco regulatório do gás. Eu acho que isso pode melhorar a produção interna de ureia e de amônia, né? Mas, principalmente, a nossa legislação, ela é muito rígida. Eu não acho que ela não deva continuar sendo rígida, mas nós temos que ter celeridade na aprovação dessas licenças, né? E saber aquilo que realmente importa e também a parte da compensação. Então, se nós vamos ter que explorar, o potássio é importante para o Brasil? Então, ele está numa região que tem alguns problemas de meio ambiente, nós temos que ver a mitigação desses riscos. Qual é a compensação que pode ser feita? E saber que isso é um problema de segurança nacional, porque segurança alimentar é a segurança do país. Então, a gente tem que, em alguns casos, ter essa excepcionalidade, essa celeridade para que as coisas aconteçam de maneira mais célere e a gente possa produzir um pouco mais. E também a exploração do nosso subsolo, que nós temos que avançar mais nisso, para conhecer melhor e saber onde nós temos também outros estados, enfim, que possam também ter o potássio e o fósforo, que também a gente esquece do fósforo, mas ele é ultra necessário. No Brasil, nós precisamos de nitrogênio, fósforo e potássio. É o famoso trio NPK. Giovane Ferreira, sua primeira pergunta para a ministra. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, ministra. Boa noite a todos que nos acompanham. Quando a gente fala de fertilizantes, ministra, a gente está tratando de soberania. Quando a gente fala da alta dependência que a agricultura brasileira tem dos macronutrientes, aí NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, em graus diferentes, mas talvez até 80% aí de dependência externa. É uma questão de soberania. A ministra falou que está pronto aí para ser lançado o Plano Nacional de Fertilizantes. Ele vai conseguir, a gente vai poder explorar, esse plano prevê a exploração por empresas nacionais, multinacionais, as empresas estrangeiras também vão poder explorar o potássio, por exemplo, na região da Amazônia. Lembrando que a gente já teve jazidas que foram desapropriadas pelo governo na região de Altazes da Amazônia, na Amazônia. Como que vai ser essa questão do licenciamento, o fim da exploração? Empresas brasileiras, multinacionais, empresas estrangeiras? Olha, podem ser empresas de capital, né? Empresas estrangeiras com mais nacionais, né? Empresas, a Volkswagen do Brasil é uma empresa multinacional alemã, mas que tem a Volkswagen do Brasil, né? Esses investimentos são tão necessários no Brasil, já que o governo no Brasil não explora. A iniciativa privada é que pode explorar, que tem como fazer isso. Então, nesse plano, os gargalos para que tudo isso aconteça estão contemplados lá. Isso é um estudo, depois vai ter que ser transformado num decreto ou numa medida provisória, enfim, ou num projeto de lei, para que ele possa caminhar com as várias medidas. Ali tem medidas no legislativo, tem incentivo a empreendimentos para esse setor. Tem várias medidas, é um plano para que os gargalos, a gente está expondo as necessidades e como é que isso pode caminhar. Em 3 pilares, no meio ambiente, na atração de investimentos e na exploração propriamente dita. Eu pedi e você topou participar pelas nossas redes sociais utilizando a hashtag Sem Censura. Sempre utiliza a hashtag Sem Censura. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Severina Silo, mulher de fibra, muito batalhadora. Eu ou a ministra? Não ficou claro. Sem dúvida, a ministra. Obrigada pela participação, Severina. Bom, agora a gente vai para mais uma rodada de perguntas. A oportunidade agora é do Rafael para a sua segunda pergunta, Rafael. E só continuando, então, no tema dos fertilizantes, a curto prazo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho. A senhora vai ao Canadá no fim dessa semana, o que pode trazer de lá. E sobre a postura que o Brasil está adotando na guerra de Rússia e Ucrânia, né? O presidente adotou uma postura mais neutra,
A senhora até semana passada conversou e falou que o Brasil sempre votou contra essa invasão, nunca foi a favor, só fez ponderações que deveriam ser feitas na ONU. Mas eu queria saber, essa postura mais neutra do presidente, inclusive, é receio de algum impacto que pode ter na importação de fertilizantes? Foi alguma demanda do agronegócio para não expor muito o Brasil nessa situação? Olha, a dependência do Brasil de fertilizantes, todo mundo sabe. Os dois maiores países, os nossos maiores exportadores são Bielorrússia. Se você contabilizar Bielorrússia e Rússia, nós vamos ter 40% das nossas importações. Então, realmente, né, é muito importante para o Brasil que a gente tenha esse fornecimento de fertilizantes e nós vamos ter que, neste momento, nós estamos vendo alternativas a esses dois países. Quero dizer para vocês que a Rússia, conversei com o nosso embaixador sábado pela manhã e ele me disse, nós estamos acompanhando, é um assunto de interesse do Ministério da Agricultura brasileira, e ele tem falado com os vários exportadores, são 4 grandes empresas, tem mais, mas vamos dizer os 4 maiores exportadores para o Brasil, e eles garantiram que teve até aquela medida de pedir para não exportar, mas foi no final uma recomendação e era muito mais dirigida à Europa. Hoje eu vi que também teve alguma coisa para o petróleo nesse mesmo sentido. Mas, enfim, para o agro, nós tivemos aí a informação do ministro que as empresas continuam a exportar. Saiu um navio na sexta-feira passada, né, da Rússia, para o Brasil com fertilizante, eu não sei te dizer se porque hoje me perguntam ureia ou potássio, não sei, tomara que tenha sido potássio, né? Mas a gente não sabe, eu não posso afirmar, mas os navios continuam saindo. Agora, nós temos que estar preparados para, se nós tivermos alguma interrupção desse fornecimento, a gente está andando à frente, né, para ver como é que nós podemos suprir se faltar. Então, a minha viagem ao Canadá essa semana, no final dessa semana, é para conversar com os canadenses, que a gente já vem fazendo várias videoconferências, né, com a Campotec, que é uma associação que reúne os exportadores canadenses. O Canadá é um grande produtor e exportador de potássio, para ver se nós conseguimos uma quantidade maior do que eles já nos mandam para suprir esses possíveis, né, gargalos de fornecimento aí que a gente possa vir a ter. Da Bielorrússia está mais complicada, porque a Bielorrússia, a exportação é através da Lituânia e a Lituânia fechou os portos. Então, é mais complicado. Sair pela Ucrânia, impossível agora. Então, nós temos que pelo menos suprir, né, esse potássio que hoje, da Bielorrússia, a gente acha que vai ter dificuldades no curto prazo para receber. Então, a minha ida ao Canadá é essa conversa com essa associação e com algumas empresas que são já nossos fornecedores, mas para ver se a gente consegue um volume maior. Não é o governo brasileiro, mas, por exemplo, quando o presidente esteve na Rússia, uma das perguntas que vieram e dos pedidos, né, ainda não tínhamos a guerra acontecendo, a logística, como você fazer com que os navios possam descarregar mais rápido, porque os navios às vezes ficam 20, 30 dias no mar, esperando para descarregar em alguns portos brasileiros. Nós temos hoje o porto de Paranaguá, que tem 30% do descarregamento de todo esses produtos que nós importamos. Nós temos aí lá em cima o porto de Itaqui, Vila do Conde, Miritituba, que também são portos que fazem aí, recebem, e o Porto de Santos, que tem 11%. Então, nós temos que facilitar e melhorar, vamos dizer, já conversei com o ministro Tarcísio na semana passada para ver o que é que nós podemos fazer junto às autoridades portuárias para que esses navios possam descarregar mais rapidamente. Agora, nós temos um problema de infraestrutura nos portos, melhorou muito, mas ainda precisamos melhorar mais para dar celeridade e acudir numa hora como esse descarregamento, porque isso faz toda a diferença na nossa logística interna, porque nós precisamos tirar do porto e levar muitas vezes para o Mato Grosso do Sul, Goiás, e que são longas distâncias. Ainda teremos hoje o quadro de Bate-Pronto, onde vamos conhecer a opinião da nossa convidada em diversos assuntos, mas agora é a vez do Giovanni fazer a segunda pergunta para a ministra. Ministra, me permita ampliar um pouco essa discussão do conflito aí geopolítico que a gente está vivendo no leste europeu,
com efeitos colaterais aí no mundo todo. Para tentar dar algumas respostas, não só ao agricultor e à cadeia produtiva do agronegócio, mas à sociedade em geral. Outro efeito colateral, que além do risco de escassez de matéria-prima, de fertilizantes no Brasil, a gente tem uma pressão sobre o preço das commodities agrícolas. O trigo acumula uma valorização desde que eclodiu o conflito no dia 24 desse mês, né, do mês passado, tá? 24 agora. O trigo acumula uma valorização na Bolsa de Chicago em dólares por bushel de 40%. Não vai faltar trigo no Brasil. Nós vamos ter uma safra recorde de trigo esse ano no Brasil. Importamos trigo principalmente ou prioritariamente da Argentina, não do leste europeu. Mas a que preço isso? E o trigo é cesta básica da população, é dieta básica da população. Como que o governo vem trabalhando essa questão de uma possível, já acontecendo, pressão inflacionária que esse conflito pode trazer, usando o exemplo do trigo que eu acabei de colocar aqui? Olha, a gente já vem sofrendo com isso e isso é uma preocupação não do Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura cuida da produção e do abastecimento. Mas o Ministério da Economia, né, e o Banco Central têm preocupações grandes com a inflação, né? É claro que isso é uma preocupação do governo. O presidente Bolsonaro fica muito aflito com essas subidas de preço, porque ele sabe que onde explode isso? Na ponta, nas pessoas mais pobres. Agora, isso é um fenômeno global. Desde a pandemia, nós tivemos o aumento do preço dos insumos. Olha o preço dos fertilizantes, né? E outros insumos defensivos agrícolas, outros insumos usados na produção do mundo todo, não é só do Brasil. A FAO, eu até fiz um levantamento outro dia e a FAO fez um levantamento dizendo que nós tivemos aí acho que 28% de aumento, né, dos alimentos no mundo. No Brasil foi quase 8%. Agora, o Brasil, por exemplo, todo mundo fala, o preço da carne. Olha, 75% de tudo que a gente produz de carne fica no mercado interno, né? Esse excedente exportado é que faz a diferença do preço. Mas nós hoje temos aí a influência, porque o mundo é globalizado, né? Então, o pãozinho, nós estamos preocupados sim. Eu tive uma reunião anteontem com o pessoal da AB Trigo, né, conversando. Tem trigo para produzir o pão, né? Não, por enquanto nós não temos problema. Você tem toda a razão, nós tivemos um aumento esse ano da produção de trigo no Brasil e, olha, parece até que a gente estava, prevendo não, mas desde o início do governo que a gente vem trabalhando para aumentar a produção de trigo no Brasil. Hoje nós temos sementes apropriadas e, para minha grande surpresa, eu fiquei muito feliz. Diz que o trigo que o Brasil está produzindo, que todo mundo dizia que era um trigo não tão bom, né? Hoje é um trigo excepcional. Então, nós temos agora que dar crédito e incentivar para que o produtor faça essa lavoura de trigo como sua segunda opção, segunda safra, e o Brasil possa chegar, não é hoje que vai acontecer, mas a gente pode caminhar também, não sei se para autossuficiência, mas para próximo da autossuficiência de trigo, para que a gente não sofra, né, quando acontece uma coisa como essa em países produtores. Agora, você não quer que eu faça, eu não queria me alongar, mas eu acho que é muito importante eu colocar aqui. Nós temos um problema enorme com a Ucrânia, porque a Ucrânia é um grande produtor, produz quase 100 milhões de toneladas de trigo, de milho, de cevada, de girassol. Então, esse mercado, vamos dizer, se eles não conseguirem, é diferente do Brasil, lá a janela é muito curta de plantio, você tem 50 dias para plantar. Se com todo esse desarranjo que a guerra está causando naquele país, será que eles vão conseguir plantar? Então, tem um problema de abastecimento do mundo. Isso é uma oportunidade para o Brasil, mas nós vamos ter que produzir mais. E esse ano nós tivemos problema de seca, né, no Brasil, que afetou muito 4 estados brasileiros. Então, existe uma preocupação. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos e teremos comentários, mais perguntas para a nossa convidada. Fique com a gente.
Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é agricultura, pecuária, agronegócio, o setor mais dinâmico da economia brasileira. E hoje a nossa convidada é a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ministra, muita gente fala que o governo não está fazendo a reforma agrária. Sua oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. Nossa, esse tema é apaixonante, mas eu precisava um programa inteiro para falar sobre reforma agrária. Mas eu quero dizer que o governo está, sim, fazendo a reforma agrária. O governo está dando as condições. O INCRA, para assentamentos, ele tem quase 90 milhões de hectares. Eu acho que a população brasileira não conhece isso. 90 milhões de hectares que em assentamentos para aqueles assentados que foram para esses assentamentos, enfim, da reforma agrária. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando crédito, nós estamos titulando, entregando àqueles que já estão há mais de 10 anos a sua escritura da sua terra, para que ele possa ser o dono dessa terra que não eram dados. Nós já demos mais de 320, hoje eu conferi esse número, 320 mil títulos já foram entregues. Eu até gostaria que fossem mais, né? Nós tivemos um atraso na parte de TI do INCRA, mas hoje isso está andando rapidamente. Então, nós já temos 320 mil títulos entregues. E agora, o que nós estamos fazendo? Nós já pagamos esse ano nesses 3 anos, mais de 6 bilhões de terras que tinham sido compradas e não tinham sido pagas pelo INCRA. Então, isso foi feito e nós temos agora um cadastro novo de seleção dessas famílias que está na lei, isso não era feito. Então, desde o governo Dilma que isso estava suspenso, porque precisava ter um critério dessa seleção que o TCU, enfim, que a lei previa para a escolha dessas pessoas para essas terras. E o INCRA está fazendo isso agora em mais de 100 assentamentos novos, que eram terras que estavam lá e não tinha ninguém, e nós estamos colocando essas famílias, dando crédito, colocando a infraestrutura necessária para que eles possam morar com dignidade. Então, residência, água, estrada, o georreferenciamento desses assentamentos, enfim. Então, ela não está parada. O que nós não estamos fazendo são novas desapropriações, mas o governo, né, também tem um projeto de crédito fundiário, que é muito mais fácil. As pessoas podem comprar, escolher a terra, montam as suas associações e compram essa terra, e o governo tem um fundo que paga isso para que os projetos também, além da compra de terra, os projetos são implantados. E depois eles têm um tempo para se colocar nesses assentamentos, começar a produzir e depois eles começam a pagar essa terra em 20 anos. Então, não está parado, isso está continuando e eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho do que a gente está fazendo com a regularização, enfim, com o INCRA, o novo INCRA que nós temos neste governo. E agora nós vamos para a nossa rodada de perguntas mais longas dos nossos debatedores, que vão ter mais tempo para fazer as perguntas e também vão poder fazer considerações sobre a resposta da nossa convidada. Rafael, por favor, a sua pergunta, você tem 2 minutos. Ô, ministra, na sua gestão à frente do Ministério da Agricultura, a senhora tentou dar um impulso para novos instrumentos de financiamento do setor agropecuário, mudando aquela lógica que a gente tinha de crédito rural subsidiado, né? Focando o subsídio mais em pequenos e médios produtores. No entanto, no meio disso tudo, teve pandemia, teve seca, teve geada, teve vários problemas que aparentemente frearam um pouco essas mudanças, todas essas mudanças que queria fazer nessa lógica do crédito rural, torná-lo mais privado para os grandes irem ao mercado, por exemplo. A senhora sai do Ministério no fim desse mês, mas que tipo de plano safra a senhora espera deixar desenhado? O plano safra 22, 23, que vai ser anunciado aí, né, até junho, ele entra em vigor em julho. O que o produtor pode esperar disso? Por exemplo, no seguro rural, será que vai conseguir aportar um volume maior? E equalização de juros, né? A gente vem de 2 safras com interrupções. Na história isso não havia acontecido. Ano passado por causa de um corte no orçamento, esse ano porque houve um esgotamento desse orçamento, já que os custos aumentaram bastante ali para o Tesouro Nacional. Haverá dinheiro suficiente? Como está essa negociação com a equipe econômica, ministra? Ministra, a senhora tem 2 minutos para responder ao Rafael.
Rafael, nós fizemos essas modificações e a gente tem visto aí um crescente, né, na tomada de CPRs, enfim, de toda essa modificação do crédito rural que nós fizemos. A gente vê que isso caminhou muito. De fato, hoje nós temos um problema com a inflação, juros mais altos. Então, a discussão com o Ministério da Economia já começou, né? Nós estamos aí trabalhando o novo Plano Safra, que não pode ser menor que o do ano passado. Ele tem que ser maior que o do ano passado. Mas o foco ainda será o mesmo. Pequenos produtores, né? Os produtores pequenos e os médios produtores terão, vamos dizer assim, terão o nosso foco maior em cima deles. Agora, temos que trabalhar também essas ferramentas para o grande produtor, que tem muito mais condições de negociar, enfim, com os bancos, com as cooperativas de crédito. Mas o foco será em cima do pequeno e do médio produtor. Agora, taxa de juro sempre a gente resolve na última semana. E o valor também, o montante da equalização também, nós estamos aí discutindo com o Ministério da Agricultura. Não é um ano fácil, nós temos um ano complicado de orçamento, mas eu acho que a agricultura, com tudo que ela tem feito e entregue para o nosso país, eu acho que a economia vai olhar com bons olhos e sabe que o resultado do Plano Safra, se ele for bom, ele ele volta muito rápido, né, para impostos, em circulação da nossa economia para o país. Rafael, você agora tem 1 minuto para comentar as palavras da ministra. Bom, ministra, eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima desse tema ainda. A senhora falou que o Ministério da Economia deve olhar, reconhecer esse valor que a agropecuária ela retorna ao país. A senhora e a equipe também do Banco Central, Ministério da Economia, estiveram nos 3 estados da região sul, mais Mato Grosso do Sul, ainda em janeiro, para ver os impactos da seca, da estiagem, e até agora os produtores ainda não receberam nenhuma notícia sobre as medidas que vão ser implementadas ali para ajudá-los. Queria saber se existe alguma coisa, se está perto disso sair, porque muitos lá estão esperando essa resposta, digamos assim. E eu também, porque eu que fui lá no dia 14 de janeiro, andei, vi o que aconteceu. Realmente foi um ano muito difícil para uma região, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Principalmente o Paraná foi muito forte, né, a seca lá. E um pedaço do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Nós estamos discutindo como fazer isso dentro da legislação. Por quê? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente não é querer, a gente tem que achar como fazer. Mas a gente está trabalhando. Nós já fizemos um pedacinho inicial, inclusive o Ministério da Agricultura pôs aí seus pequenos recursos para ajudar, para que o pequeno produtor pudesse voltar a ter o custeio, né? Porque, já que ele está plantando a segunda safra e ele precisava imediatamente desse custeio já de volta. Agora nós estamos trabalhando para o investimento, que precisa voltar, estamos trabalhando também a renegociação das dívidas, talvez uma bonificação para que os produtores que não têm Proagro, muita gente, graças a Deus, tem Proagro e seguro, né? E isso mostrou a importância do seguro rural. Esse é um dos legados que eu queria deixar no Ministério da Agricultura e eu espero que neste Plano Safra a gente possa avançar com esse seguro, porque essa é uma segurança não só para o Tesouro, também para o produtor rural. Giovanni, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos. Ok. Eu quero tratar de novo da importância econômica do agro. E agora, quando a gente está discutindo muito geopolítica, de novo, por conta do conflito no leste europeu, olhar a participação crescente do Brasil, do agronegócio brasileiro no mercado internacional. A gente tem uma boa notícia, que a balança com a receita cambial do agro bateu um recorde em 2021, crescemos 20% de 100 bilhões de dólares para 120 bilhões de dólares em plena pandemia. É a segurança e abastecimento alimentar, mas a gente também enxerga um problema que a gente precisa, ou algo a ser trabalhado. A gente vê mercado e produto muito concentrado. Vou dar um exemplo aqui, ministra, a soja, o grande ativo do agronegócio brasileiro, desses 120 bilhões de dólares de receita cambial, quase 40 bilhões vieram de um único produto, que é a soja, grão. Não estamos nem falando do complexo soja. Embora a gente tenha avançado pouco, mas também no esmagamento, no produto de maior valor agregado, óleo, farelo. E boa parte dessa soja
A receita cambial, 40 bilhões em um produto, e mais da metade dessa soja, 70% ou mais dessa soja, tem como destino um único país, que é a China. Como que o governo tem trabalhado a diversificação dessa pauta de exportação e também desses mercados compradores do Brasil? Bom, o ideal é que a gente tivesse uma diversificação maior. Mas a China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, ela sempre vai estar procurando soja, né? Ou no Brasil ou nos Estados Unidos. São os dois maiores produtores, além dela. Ela produz pouca soja, mas então sempre essa concentração. Se a gente perder o mercado chinês, nós vamos perder para quem? Para os Estados Unidos. Então, a concentração desse mercado, ela realmente existe, ela preocupa, mas a gente não tem, neste momento, no meu modo de ver, muita coisa a fazer. A gente tem aberto outros mercados, mas a China continuará sempre sendo, né, esse importador maior dos mercados. Nós abrimos nós estamos com 198 mercados abertos. Nós vamos chegar nesses 3 anos e 3 meses aí de governo com quase 200 mil. Eu até estou esperando que eu queria fechar a minha participação na gestão à frente do Ministério da Agricultura com 200 mercados abertos. A gente mudou muito. Nós hoje exportamos genética avícola, nós exportamos gergelim, nós exportamos mel, nós aumentamos o nosso leque de exportações. Realmente a concentração em cima de milho, de soja e milho é muito grande, porque o Brasil também produz muito. Mas eu acho que você tem toda a razão e isso é um dos pontos que no Ministério a gente vem trabalhando dioturnamente para fazer essa diversificação e para ter esses ovos em várias cestas. Giovânia, agora você tem 1 minuto para comentar as palavras da ministra. Eu quero voltar na questão anterior, ministra, da reforma agrária. Não dá para falar, eu costumo dizer que não adianta a gente fala muito em tecnologia agrícola aplicada no agronegócio, mas de nada adianta a tecnologia se eu não tiver um manejo adequado da minha lavoura, da minha propriedade. E quando eu falo da reforma agrária, fatalmente a gente vai estar discutindo a agricultura familiar também, a senhora inclusive falou disso. E o que é fundamental aqui? Políticas de ATER, assistência técnica e extensão rural, para que se crie, como a própria ministra falou, as condições para que a reforma agrária aconteça de fato. Tá? Como que vem sendo trabalhada essa questão da reforma agrária, ministra? E só para completar o meu 1 minuto, eu queria também deixar uma outra questão. Queria que a senhora falasse de uma grande, a gente falou de várias, falou do mercado internacional agora, uma grande conquista da sua gestão frente ao Ministério, é difícil, mas queria que elegesse uma, e qual que é o grande desafio, também para o seu sucessor, agora quando a senhora deixa o Ministério? Nossa, é muita pergunta para responder assim, mas vamos lá. Ele aproveitou bem esse 1 minuto a mais dele. Eu queria dizer que eu concordo plenamente com você quanto à ATER. Isso é fundamental e o Brasil precisa voltar a ter uma ATER de qualidade. No Ministério da Agricultura, nós fizemos vários programas de ATER, não são suficientes, mas nós deixamos a semente plantada novamente. Junto com a iniciativa privada, junto com as EMATERs estaduais, todo mundo, com as universidades. Eu criei um programa que eu me orgulho muito, que é o Agro Residência. É pequenininho ainda, mas ele é um programa que pega o jovem no último ano ou recém-formado e a universidade o prepara para algumas empresas, para ele dar assistência técnica. Então, isso tem dado resultado e esse jovem ele sai empregado. Né? Nós temos aí muita gente desempregada, inadmissível na agricultura, na pecuária, né? Veterinários, agrônomos, e eu acho que essa ATER robustecida vai dar muito emprego e vai fazer com que essa tecnologia chegue. Mas nós tivemos um ganho, Giovani, que a pandemia, né, com todos os problemas que ela nos trouxe, ela trouxe uma benesse, que foi a ATER digital, né, que nós estamos conseguindo chegar lá na ponta através do celular, através de programas que você consegue falar. Ela nunca será só digital, você precisa do profissional fazer a visita, ver as necessidades, mas depois esse acompanhamento, ele é muito mais rápido. Eu estou com uma dúvida, que produto eu devo dar, que tipo de adubo eu devo colocar, que semente... Então, isso você faz rapidamente essa troca de informações. Acho que isso vai crescer muito e vai ajudar e muito o nosso pequeno produtor e o produtor, principalmente o da agricultura familiar.
uma grande conquista. Eu acho que nós tivemos várias, né? Política agrícola, e agora eu quero só deixar um ponto. O meu sucessor tem que trabalhar para conseguir um volume maior para o seguro rural. Esse é fundamental para o crescimento e a segurança da nossa agricultura. Excelente. Desculpe, Marina. Imagina, ministra, por favor. E é um recado importante. E agora temos recados também vindos das nossas redes sociais. Você que utilizou a hashtag Sem Censura. Deixa eu ver o que você enviou aqui para a gente. O Gibson, ministra competente, precisamos muito da ministra defendendo o povo. Muito obrigada pela participação, Gibson. Temos mais uma mensagem enviada, que deixa eu ver. Vera Arantes Campos, obrigada. Parabéns à ministra por sua incontestável competência. Vários fãs, muito obrigada, Vera. E a gente vai agora para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Tem debate pronto, hein? Não saia daí. Estamos de volta com o Sem Censura, que traz ao debate agricultura, pecuária, agronegócio, exportações do nosso país e como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está nos afetando no campo. Está conosco a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. E eu já vou começar esse bloco com aquele momento que todos vocês de casa adoram. É o momento do nosso debate pronto. Pronta, ministra? Pronta. Se pudesse nunca mais ouvir uma palavra, qual seria? Grave um vídeo para mim. Não é uma palavra, mas é uma frase. Não quer mais gravar vídeo. Quando alguém que nasceu e cresceu em cidade grande pergunta se vaca tem chifre, como a senhora responde? Olha, tem vaca com chifre, sem chifre, tem vaca moxa, tem vaca mocheada. Depende, você tem que ter conhecimento sobre o campo. Certeza que tem gente em casa falando como? Vaca tem chifre? Tem, gente. Por favor, vamos pesquisar. O que mais a senhora gosta da vida no campo? Olha, eu gosto de acordar bem cedo, ver lá o leite sendo tirado, aquele orvalhozinho e aquele cheiro da terra. É uma delícia. E o que mais a senhora gosta da vida na cidade? Gente, conversar com gente, tomar café, eu acho uma delícia. Qual que é o seu livro predileto? Tem vários, eu gosto de biografias, mas eu tenho um livro que me marcou, que foi O Caçador de Pipas. Achei aquilo muito interessante. Sim. E qual o filme predileto? Tá difícil, né? Hoje a gente vê tanta série, mas eu vou te dizer que meu filme, O Vento Levou. Nossa, 3 horas maravilhosas. Estou contigo, O Vento Levou. E para encerrar, qual que é o legado que a senhora quer deixar no Ministério da Agricultura? O legado do Ministério da Agricultura é que a agricultura, ela está lá, o Ministério, nós somos meio, nós temos que não atrapalhar o produtor rural, nós temos que fazer as coisas acontecerem, nós temos que dar respostas rápidas, porque o mundo hoje anda muito rápido e o Ministério tem que acompanhar essa evolução e essa rapidez que exige o mundo hoje e exige do nosso Ministério da Agricultura. Muito obrigada, ministra. E agora temos um tempinho aqui no programa para mostrar um programa do seu Ministério. Vamos aqui ao telão. Produção rural e meio ambiente caminham de mãos dadas. Um depende do outro. Por isso, o governo federal criou o CAR, uma ferramenta que acompanha a preservação seguindo o Código Florestal e gera benefícios para o produtor. São mais incentivos para a produção continuar crescendo e mais áreas preservadas. Busque a regularização no seu estado e acompanhe a situação da sua propriedade. A mão que produz é a mão que preserva. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Em poucas palavras, qual a importância desse projeto? Total, merece um programa só para falar disso. Vamos marcar mais 2, então. Produzir e conservar, é isso que a agricultura brasileira tem. A agricultura mais sustentável do mundo. Muito obrigada, ministra. E olha, para encerrar o programa, vou dar a todos vocês um tempinho para as considerações finais. Começa com você, Rafael. Obrigado, Marina. Obrigado, ministra. Obrigado, primeiramente, Marina, pelo convite. Ministra, também por nos aguentar lá no Ministério. Nesses 3 anos aí, um pouquinho de convivência. Mas parabéns também pelo seu trabalho e quero desejar já também um feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês duas e a todas as mulheres que estão em casa. Muito obrigada. Já ganhou pontos com a gente aqui. Giovani, Rafael, Giovani está lá. Giovani, por favor, a sua vez. Eu costumo dizer, e a gente está vendo isso, que os conflitos no mundo não vão mais acontecer necessariamente por conta do petróleo, mas por conta de comida.
As guerras no mundo vão acontecer por conta da comida. E olhando o futuro do agronegócio sustentável, isso passa, sim, pela tecnologia, pela inovação e pelo mercado, como a gente falou bastante aqui, mas principalmente pela informação. Informação essencial para a tomada de decisão no campo e na cidade. Então, nesse sentido, eu quero agradecer o convite aqui da TV Brasil, parabenizar a ministra e o Ministério pela gestão democrática da informação enquanto está à frente da pasta nesses últimos 3 anos e parabenizar também a TV Brasil aí por esse debate tão importante, de novo, que interessa não só ao produtor rural ou à cadeia produtiva do agronegócio, mas ao cidadão brasileiro, à sociedade organizada do país. Olha, obrigada por essa pontuação, Giovani, porque o alimento é tão importante e a gente tem que ter um olhar a isso. E olha, antes de passar a palavra para a ministra, nós temos mais uma interação aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ana Riquieri, ministra Tereza Cristina, parabéns por ser essa mulher corajosa que a senhora é e parabéns pelo Dia das Mulheres, 8 de março, temos 2 horas aí para o nosso dia, parabéns ministra e com essa deixa e parabéns a todos vocês que estão assistindo, suas considerações finais, por favor. Parabéns, Marina, a você e todas as mulheres da sua equipe e as mulheres do Brasil e as mulheres produtoras rurais. Que tem muitas hoje que gerem as suas propriedades, que são arrimo da sua família, enfim, parabéns a todas nós. E para as minhas considerações finais é dizer, admirem a agricultura brasileira. O produtor rural é um forte. Muitas vezes sofre críticas que não são verdadeiras. E esse pessoal está dioturnamente, não tem feriado, trabalhando para abastecer a sua mesa. Então, eu quero aqui fazer uma homenagem aos homens e mulheres do campo do Brasil, que abastecem esse país e mais 160 países do mundo. Ministra, muito obrigada. E o pessoal resolveu participar bastante. Vou a uma última interatividade aqui com vocês. Deixa eu ver quem enviou, usando a hashtag Sem Censura. Pedro Leporassi, de que forma os filhos e empregados das fazendas poderão também receber incentivos para trabalhar no campo? Quanto tempo a ministra tem para responder? 10 segundos. Vai, ministra. Olha, eu acho que tem todo o incentivo. É conhecer melhor o que o campo faz. Não, pode falar um pouquinho mais, eu brinquei com a senhora. É uma resposta que merece mais tempo. Eu acho que a gente tem que colocar, primeiro, os filhos participarem mais da vida no campo. Sim. Né? E as pessoas precisam conhecer mais as atividades do campo, que hoje são altamente tecnificadas, não é mais aquele trabalho braçal só. Então, eu acho que tem muito jovem voltando para o campo por causa dessa tecnologia nova que está aí implantada. Esse é um movimento importante, né? Já tivemos essa evasão, agora o pessoal está voltando e aí vamos reacender, vamos colocar... eu fico animada com isso, ministra. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E a gente vai ter oportunidade de dar mais um espacinho de pergunta para cada um. O tempo ficou mais leve para a gente. Vai, pode fazer, Rafael. Ministra, então vamos aproveitar. A senhora falou aí justamente que o agricultor ele sofre algumas críticas que às vezes são injustas. A senhora criou esse mantra que o Brasil é uma potência agroambiental, repetiu durante toda essa sua gestão, mas mesmo assim o país segue enfrentando essas críticas, principalmente por causa de desmatamento ainda. Enfim, queria que a senhora falasse qual que é o gargalo que existe internamente aqui para se resolver, para passar isso a limpo e lá fora, quando a senhora viaja, a senhora encontra essa represália também com o agronegócio brasileiro ou é uma coisa que é São criada? São dois mundos distintos. Depende de alguns países, mas eu queria te devolver essa pergunta. Você que conversa com todo mundo, qual é o gargalo interno que nós temos? Ih, pegou, Rafael. A comunicação. A senhora criou, inclusive, o Observatório da Agropecuária para ter mais acesso à informação. Exatamente. Então, nós precisamos informar melhor. A gente tinha e tem ainda um déficit de comunicação do homem do campo com a cidade. Vem melhorando isso, mas nós precisamos massificar essa comunicação e mostrar para que o povo brasileiro... Olha, eu vou em países aí que o povo é vidrado com a nossa agricultura, com a nossa produção. A gente sente orgulho. Eu, quando toco o hino nacional lá fora, eu fico emocionada, né? E, às vezes, a gente não vê isso aqui dentro. São poucos, mas são poucos barulhentos que batem muito no agronegócio sem conhecimento de causa. Temos mazela? Temos. Mas isso tudo, né, diante da grandiosidade do nosso agronegócio, eu acho que é muito pequeno e nós temos que corrigir cada vez mais, caminhar para frente. Está aí o CAR. O CAR é um grande programa de mostrar, conservar e produzir. É possível fazer isso em conjunto. Giovani, por favor.
Quero fazer um comentário em cima dessa questão aí da comunicação no agro e dizer o seguinte, que essa narrativa equivocada, nós estamos vencendo isso e ela é puro protecionismo. A gente enxerga muito claro isso, essa narrativa internacional equivocada do agronegócio, mas que nós estamos vencendo isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ministra, transversal. Vem ano, vem plano safra, vai plano safra, muda governo e a gente discute sempre a mesma coisa. Como conseguir estabelecer uma política de Estado, uma política agrícola de Estado e não necessariamente de governo? Rapidinho, ministra. É mudar a maneira do orçamento ser colocado na agricultura. A agricultura não tem que discutir todo ano, nós teríamos que ter um plano plurianual. Isso é muito difícil hoje no Brasil com esse orçamento da maneira que ele é, engessado, enfim. Acho que isso é o caminho, é o futuro próximo. Se a gente sair desse imobilismo, eu acho que o Brasil terá aí, a agricultura brasileira terá previsibilidade para poder produzir. E o Sem Censura fica por aqui. Agradeço demais a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Lembrando mais uma vez que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então parabéns para a ministra. E antecipadamente, o mesmo voto a todas as mulheres desse nosso país. Muito obrigada aos debatedores Rafael Wallendorf e Giovanni Ferreira. Agradeço também ao Valor Econômico e ao Canal Rural por liberarem a presença de vocês para estarem aqui conosco. Agradeço às nossas intérpretes de Libras. Meu muito obrigada a vocês e eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Estaremos de volta na semana que vem, segunda-feira, às 9 da noite. Reúna seus amigos, faça um debate com eles para nos passar os argumentos e perguntas, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos e até lá!